Boa tarde a todos vocês. Eu estou aqui no Parque de la Tête d'Or, como conhecido, em Lyon. É um parque que está do lado de casa e eu gosto muito de vir para ver a natureza, sobretudo a beleza que este parque nos oferece a todos aqueles que moram na cidade de Lyon. E nesses dias eu tenho pensado muito no texto de Mateus capítulo 5, assim chamado Sermão das Bem-aventuranças. E eu me sentei aqui e eu estou com meu telefone e coloquei este tripé e facilmente eu posso montar um cenário para poder compartilhar com vocês uma das coisas que mais me impressionam. E é uma mensagem chocantemente bela e extraordinária de Jesus. E a razão pela qual eu estou dizendo isto, porque o título deste vídeo é se existe alguma fórmula. Você conhece alguma fórmula, algum segredo para a chamada felicidade? Olha, eu sinceramente não conheço. Desde sempre, mesmo garotinho, observando livros sobre os 7 passos para receber a cura divina, os 5 passos para você poder ser próspero e um bom vendedor, os 10 passos para poder ser um excelente pai. Eu não conheço nada disso. Aliás, eu conheço princípios, princípios que são regados com amor, com perseverança, com paciência, com fé, com a não desistência. Esses são princípios que se aplicam em todos os setores da nossa existência, mas não uma fórmula propriamente dita. Isto posto, o texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus traz esta mensagem que tem de fato um estándar elevadíssimo do ponto de vista humano, mas ela existe sobretudo para que eu e você possamos olhar no espelho e experimentar e provar esta metanoia, essa transformação de mente, esta conversão diária, conquanto seja uma mensagem com um estándar altíssimo e, mais uma vez, do ponto de vista humano, absolutamente impossível de abraçar na sua totalidade, você observa que uma vez que você coloca o pé pela fé nesses princípios da vida que Jesus diz e ensina, você está neste processo de crescimento à estatura do Filho do Homem, do Cristo de Deus, que andou pela terra nos ensinando a viver neste processo de cristificação. Ora, o que eu quero dizer com isto é muito simples. Quando Jesus nos diz que bem-aventurado, feliz é aquele, ou no termo grego, makarios, é aquele, e tem toda a descrição daquele ser humano, porque não tem a ver com fazer, com possuir, com ter, com conquistar. A felicidade tem a ver com o ser. Makarios é o termo grego que não tem a ver com uma felicidade na qual ela está intrinsecamente relacionada, linkada ou conectada com as conjunturas externas. Ora, eu desde sempre ouvi a gente dizendo: Fábio, eu sei que eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro. Você lembra disso? Pelo menos era assim comigo. Quando eu tiver 18 anos e ter o meu carro, e ser independente. Aí este indivíduo, ele fazia 18 anos, ele era capaz de comprar o seu carro e por um momento, por um lapso, por algumas semanas, talvez alguns meses, ele tinha aquele prazer, aquela alegria efêmera e passageira. E logo depois ele já tinha um outro objetivo. Ele dizia: bom, eu quero me formar na universidade. As garotas diziam: eu quero encontrar um cara legal, quero ser feliz e casar. Ora, aí você observa um indivíduo com o carro, formado, casado e ainda sente algo no seu interior, uma falta indizível, inimaginável, porque ele ou ela
pensara que uma vez conquistado aquele que seria o seu objetivo, colocado como meta de vida, seria feliz, teria uma satisfação plena. E observa que vai de objetivo em objetivo, do carro ao casamento, à casa própria, aos filhos, e continua nessa sequência. Quando eu sair do Brasil, eu serei feliz morando em New Zealand, ou na Austrália, ou em Miami Beach. E percebe que cada vez que observa uma meta dessa natureza e amealha coisas na existência, e tem poder, e conquista, continua esse latejamento do coração. Porque a felicidade não tem a ver com a felicidade proposta dos filmes de Hollywood, não tem a ver com a felicidade proposta nas novelas brasileiras, não tem a ver tampouco com as 1001 Noites de Bagdá, mas tem a ver com o ser, com um estado mental. Ora, isto posto, eu gostaria de ler para vocês aquilo que nós temos em Mateus capítulo 5, e é de uma simplicidade tremenda. Aliás, nós poderíamos ler o capítulo 5, 6, 7, é todo o sermão da montanha, que provavelmente daria uns 8, 12 minutos no máximo se fizéssemos esta leitura. No entanto, a maioria dos comentaristas dizem que Jesus ele tomou 3 dias ensinando. E de fato ele inicia este processo chamando e convocando os seus discípulos e termina com uma grande multidão. Esta, na realidade, é uma grande síntese, é um grande resumo daquele sermão. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ora, o texto prossegue dizendo, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, macários, felizes. Ora, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito. O camarada pode ter até uma fachada, uma cara de piedade, mas se ele estiver cheio de arrogância, ele não vai conhecer o reino de Deus. Ele pode ter até uma cara de um indivíduo que inclui a todos, mas se no coração dele ele está cheio de exclusões, ele desenvolve este apartheid constante, ora, ele não vai experimentar e provar o que significa o reino dos céus. Até se ele oferece esta cara de humildade, mas na realidade, no seu coração, nas suas atitudes, ele tem esta superioridade, este tom de voz, e na atitude expressa uma supremacia acachapante, esmagadora. Ele jamais conhecerá o reino de Deus, porque o humilde é aquele que, em última análise, é um indivíduo que se torna um eterno aprendiz. Ele está aprendendo todos os dias, com a vida, com todos, até e sobretudo com aqueles que são diferentes, que têm uma posição, uma opinião contrária. Olha só, prossegue o texto dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui não tem a ver com este indivíduo impermeável, petrificado, cristalizado, ou até mesmo a gente lê toda hora, sobretudo quando se estuda diferença de culturas, aquela cultura que é hot e a cultura que é cold, a cultura quente e fria. Um sueco, ele é frio, ele não chora, ele não estende a mão para cumprimentar o outro. O brasileiro, ele faz parte da cultura quente, ele abraça, ele convida o indivíduo para jantar depois de 2 horas que o conheceu. Não está falando disto, não, nada disso, está falando que qualquer ser humano, ele é capaz de chorar. Está falando de qualquer ser humano que escolhe ser transparente, vulnerável, que deixa-se ser humano.
e tem esta capacidade de se expressar através do choro, do clamor sincero, honesto. Este será consolado. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu gosto disto. De modo que o camarada que não leva desaforo para casa, este não herdará a terra. Ele vai ser impossível, ele vai trazer respostas cortantes, ele vai ser agressivo e desafogar a alma com todas as palavras grosseiras e vulgares que ele acha correto dizer de bate-pronto, mas ele não está aprendendo com Jesus e com os princípios que Jesus nos deixou, porque foi ele mesmo quem disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ora, os mansos herdarão a terra. E o texto prossegue dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pois bem, sede e fome de justiça não para mim, não a minha justiça, justiça segundo a minha cultura, segundo o meu modo de pensar, ou a minha ideologia política, ou a maneira como eu cresci na minha casa, como me ensinaram, esta é a justiça. Não, a justiça segundo aquele que é justo, segundo aquilo que está descrito nas narrativas dos evangelhos, segundo eu vejo em Jesus, segundo eu observo em cada atitude, no abraço dele, abraçando a todos aqueles que muitas vezes ninguém quer abraçar, ele acolhendo aqueles que frequentemente religiosos têm medo de se aproximar. É a justiça segundo aquele que é justo. Eu aprendo com ele a ouvir e ser a voz daqueles que basicamente não têm voz. E mais do que isto, eu sou capaz de ter compaixão e agir com aqueles que de alguma maneira são rechaçados e se sentem desprezados, marginalizados pela sociedade, só porque provavelmente eles são chamados de minoria. Mas eu olho para eles e eu pratico a justiça segundo Jesus. O texto segue dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que coisa maravilhosa! A vida é um grande bumerangue. E eu estou aqui em Lyon, que era a capital da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, e uma figura absolutamente notável e nobre também foi este indivíduo chamado Jean Moulin, que era o líder de toda essa resistência. Ora, Klaus Barbie era o seu opositor, a sua antítese, o seu grande inimigo. Klaus Barbie era um alemão responsável pela Gestapo. Ele era conhecido por todos aqui na cidade de Lyon como Carniceiro de Lyon. Aliás, no Museu da Resistência você é capaz de ver um vídeo de basicamente 40 minutos, que é o trial, esse momento onde ele é julgado e condenado à prisão perpétua. E isso aconteceu em 1987. Mas na realidade, o que eu queria dizer é que quando Klaus Barbie ele estabeleceu o headquarters da Gestapo em Lyon, ele fez na prisão chamada Montluc. E ele captura Jean Moulin e coloca-o ali, o lugar onde ele havia torturado e matado a muitos. Ele acaba torturando Jean Moulin e Jean Moulin vai vir a falecer dentro do trem, indo em direção à Alemanha. Pois bem, o que este texto tem a ver com Jean Moulin e Klaus Barbie e os misericordiosos que alcançarão misericórdia? Ora, Klaus Barbie ele foi capaz de fugir quando terminou a Segunda Guerra Mundial e ele chegou na Bolívia e ficara décadas na Bolívia e se tornou um cidadão boliviano. Até que foi feita a sua extradição em 1987, décadas depois que a Segunda Guerra acabara. E ele foi colocado exatamente na mesma prisão que era o seu headquarter. Eu estou dizendo isto porque ser
Um misericordioso é ter esta capacidade de se condoer com a miséria do outro. E a antítese também é um princípio verdadeiro. Inapelavelmente ela vem sobre a tua cabeça, esta verdade ou este bumerangue. Quando você semeia a antimisericórdia, chegará na tua cabeça no futuro, seja ele próximo ou seja ele distante. No entanto, o princípio é um: bem-aventurados, felizes, macários, são estes indivíduos cheios de misericórdia e ternura, que se condoem com a miséria do outro, cheios de compaixão, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui é um princípio extraordinariamente maravilhoso, porque você me pergunta: como eu posso ser um limpo de coração? Esta pergunta, a Sofia, que faz perguntas inteligentíssimas todas as semanas, ou quase todos os dias, para mim fez esta pergunta. E eu olhei bem para os olhinhos dela e eu disse: seja você. E quando você crescer, não perca esta doçura e sensibilidade de ser quem você é hoje, uma criança. Em outras palavras, o reino dos céus, o reino de Deus, é como se for uma criança. É você receber uma criança. É você enxergar com o olhar de uma criança. Foi isso que Jesus nos ensina, no sentido e na perspectiva de perceber a vida com esta absoluta singeleza e simplicidade e pureza de coração. Ora, olha para uma criança. Elas brincam, elas riem, elas saltam, elas são transparentes. E quando elas brigam, neste mundo caído e na relatividade da nossa existência, debaixo deste sol, passam 2, 3 minutos, elas já estão fazendo as pazes e brincando novamente, como se nada houvera acontecido ou passado. Que coisa maravilhosa! E, portanto, são os limpos de coração que verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, estes que são pontífices da paz, estes que não constroem muros, estes que constroem pontes. Estes sim serão chamados filhos de Deus. Em último lugar, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, não por vossa causa, não por qualquer tipo de ideologia, seja ela da natureza e do elemento que for, seja política, religiosa, social, não, nada disto, nenhuma ideologia, por minha causa. Bem-aventurados sois. Sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Prossegue o texto dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ora, e o texto segue dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês sabem, vocês conhecem este texto de cor. E talvez você me pergunta: Fábio, quais são as lições que nós podemos aprender com este texto? Bom, em primeiro lugar, como eu havia dito, a experiência da alegria, ela brota no teu interior, não de uma conjuntura externa. Ora, em segundo lugar, esta capacidade de ficar cara a cara, você com você mesmo, eu comigo mesmo todos os dias, com esta consciência total e absoluta que eu estou sendo chamado para uma transformação constante, crescente, diária, incessantemente gradativa. Isto é conversão. Conversão não é somente levantar a mão um dia e dizer: eu sou de Jesus, eu quero mudar, então mudei. Não, esta mudança é diária e para sempre, até que eu fique cara a cara com Ele. Em último lugar, este convite começa com a interioridade, mas desemboca no fato de eu ser sal da terra e luz do mundo. É para isso que eu fui chamado. Ora,
É por isso que eu estou sendo chamado por Jesus para ser discípulo dele, para ser esse agente que carrega a esperança onde não há esperança, a doçura onde não há, onde há amargura. E ele está me chamando para ser este facilitador, este agente que carrega as sementes da esperança, da misericórdia, aonde quer que eu possa ir ou aonde quer que eu possa estar, para que de fato a felicidade, que não é uma fórmula, mas é um estado mental, possa brotar no meu coração e contagiar e emanar de mim, onde qualquer um, em qualquer momento, em qualquer língua, povo, nação e cultura, olhará para os meus olhos e sentirão essa energia, esta doçura que vaza, que emana do meu coração. Um beijo grande a todos vocês e até a próxima. Tchau.